Olá e bem-vindos! O mercado da bola no Brasil, a gente sabe, é sempre uma novela. Mas tem uma trama agora, no final de 2025, que está prendendo a atenção de todo mundo. Com certeza. A possível transferência do zagueiro Vitão, do Internacional, para o Cruzeiro. Pois é. E o que eu acho mais interessante nessa história é que não é só uma compra e venda. É um quebra-cabeça de verdade. Exato. Envolve troca de jogador, outros clubes gigantes de olho e, claro, a situação financeira dos dois times que, vamos combinar, não tá nada fácil. E foi essa complexidade toda que nos pegou. Por isso, a nossa missão hoje é essa: tentar montar as peças desse quebra-cabeça. A gente foi atrás de notícias no Gol.com, no Lance, análises do Correio do Povo, Informação de bastidor também? muita coisa, para entender o que realmente está em jogo. Vamos nessa. Ok, vamos começar pelo que parecia ser o começo do fim. O Cruzeiro chegou com uma proposta na mesa do Inter que parecia, assim, muito bem amarrada, não foi? Parecia perfeita, os números eram 7 milhões de euros, o que dá uns 46 milhões de reais, mais ou menos. Por 80% dos direitos dele. Isso. E o pagamento também era bom, parcelado, sabe? Em 2 temporadas, com tudo quitado até o fim de 2027. Pro Vitão, contrato de 5 anos, salário maior, era o pacote completo. E as fontes dizem que o próprio Vitão já tinha dito sim para o projeto do Cruzeiro. O empresário André Cury conduzindo tudo. Então, com o jogador querendo ir e o comprador querendo pagar, era só assinar, certo? Em teoria, sim. Mas aí entra o outro lado. A posição do Internacional. A pedida inicial deles, o valor que eles acham que o Vitão vale, era bem mais alta. Coisa de 10 milhões de euros. Quase 67 milhões de reais. Exato. Então a grande pergunta é: por que o Inter cogitaria baixar de 10 para 7? É uma diferença grande. A resposta está toda no calendário. O contrato do Vitão com o Inter acaba em dezembro de 2026. Ah, tá. A partir de julho de 2026, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E 6 meses depois, sair de graça. O famoso dilema: vender agora por um pouco menos ou arriscar perder o jogador de graça mais tarde. É uma pressão, né? Uma pressão gigantesca. E que aumenta muito quando a gente olha para as finanças do clube. Tem uma análise do Correio do Povo sobre o orçamento do Inter para 2026. E o que ela diz? Ela mostra um quadro muito claro. Eles projetam a receita de 721,5 milhões de reais. É bastante dinheiro. Sim, mas aqui está o pulo do gato. Desses 721 milhões, a meta é que 204,9 milhões venham de venda de jogadores. Peraí, quase 30%? Quase um terço de toda a grana que o Inter espera ter em 2026 vem da obrigação de vender seus atletas. Não de ingresso, não de patrocínio, de venda. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. A venda do Vitão não é só um bom negócio, é uma necessidade, uma peça-chave para fechar a conta do ano. Precisamente. Não é uma opção, é crítico. E por isso eles estavam dispostos a negociar. Tinha um comprador, um jogador querendo sair e essa urgência de fazer caixa. O cenário parecia perfeito. Parecia. Porque tudo que a gente descreveu até agora era a parte, digamos, simples da história. O problema é que a proposta do Cruzeiro não era só dinheiro. Tinha um mas. E que mais? O acordo envolvia a ida de 2 jogadores do Cruzeiro para o Inter. O zagueiro João Marcelo, em definitivo, Certo? e o Japa, um meia mais novo por empréstimo. E é aí que a coisa toda azeda de um jeito que parece até mentira. Um dos jogadores da troca, que nem era o nome principal do negócio, simplesmente falou não, obrigado. Exatamente isso. Segundo o Lance, o zagueiro João Marcelo não se animou nem um pouco com a ideia de ir para Porto Alegre. E recusou. Recusou. E com essa recusa dele, uma negociação de milhões parou. Travou tudo, os clubes tiveram que voltar para o começo. É impressionante como a decisão de uma pessoa pode causar um efeito dominó desse tamanho. Mas quem são esses jogadores que o Cruzeiro ofereceu? Bem, o João Marcelo é um zagueiro de 25 anos, alto, 1,90 m. Ele teve uma passagem interessante em Portugal, no Porto B. E tem um detalhe curioso. Qual? Ele marcou 12 gols por lá. 12 gols? Um zagueiro? Como assim? Ele batia os pênaltis, era isso? Não, era bola aérea mesmo. Ele é muito forte no cabeceio. No Cruzeiro ele foi titular em 2024, mas aí em 2025 teve uma lesão, perdeu espaço. Entendi. Dizem que é um zagueiro moderno, que sabe sair jogando. Já o Japa é a promessa. Tem 21 anos, canhoto, da base. Super versátil,
mas jogou pouco no profissional ainda. Certo. Com essa parte da troca travada, a porta que parecia fechada de repente se abriu. E aí, imagino, os outros clubes sentiram o cheiro de oportunidade. Na hora, a negociação que era a 2 virou um leilão em potencial. Aqui no Brasil, Palmeiras e principalmente o Flamengo entraram na história. E da Europa, choveu sondagem. Portugal. Benfica e Porto. E na Turquia, Galatasaray e Beşiktaş. E pelo que eu li, o Flamengo não veio pra brincar, né? A proposta deles foi bem criativa. Muito. As fontes chamam de engenharia financeira. A oferta era assim: 4 milhões de euros em dinheiro, Aham. mais o perdão de uma dívida de 4,7 milhões de euros que o Inter tem no próprio Flamengo. Ah, é aquela dívida da compra do volante Thiago Maia, né? Parece uma solução boa, resolve dois problemas de uma vez. Por que o Inter não aceitou? Por duas razões bem práticas. A primeira é a matemática. Se somar o dinheiro com a dívida perdoada, o valor total do Flamengo ainda era menor que os 10 milhões que o Inter acha que o Vitão vale. Certo, eles estariam vendendo com desconto. Isso. E a segunda razão tem a ver com o fluxo de caixa. A dívida do Thiago Maia está parcelada. O Inter não precisa pagar tudo de uma vez. Faz sentido. Eles preferem receber os 7 milhões de euros do Cruzeiro, mesmo que em parcelas, para ter dinheiro novo entrando no caixa e bater aquela meta lá dos 204 milhões. Perdoar dívida não paga salário, né? Total sentido. Ok, já falamos dos clubes, dos valores, dos jogadores da troca. Mas e o cara no centro de tudo isso, o Vitão? Qual é a dele nessa história? A história dele é fundamental para a gente entender por que a situação está assim. Essa não é a primeira vez que ele fica frustrado com o Inter por causa de uma transferência que não deu certo. Teve aquele episódio com o Real Betis da Espanha, não foi? Exatamente. Em agosto de 2024. Estava tudo certo, tudo acertado. O Inter tinha aceitado 8 milhões de euros por 80% dos direitos dele. Já estava de malas prontas, praticamente. Pois é. Só que na última hora, a diretoria do Inter mudou os termos. Do nada, passou a exigir 10 milhões de euros e pelos 100% dos direitos. Nossa. Para o Betis, a conta não fechou mais. Eles pularam fora e o sonho do Vitão de jogar na Europa foi por água abaixo. Que balde de água fria. Imagina a frustração dele. Você tem um acordo com um clube de uma liga gigante na mão e o seu próprio clube puxa o tapete. A frustração foi enorme. As fontes dizem que ele ficou tão chateado que chegou a pedir para não jogar a partida seguinte contra o Atlético Paranaense. Ele sentiu que o clube prejudicou a carreira dele. E essa memória deve pesar agora. Com certeza. Ele vê essa janela de agora como uma chance que não pode escapar de novo. Mas ao mesmo tempo ele não quer sair brigado, né? Não, e aí está a complexidade da situação. Apesar de tudo, ele já disse publicamente que quer que a saída dele seja boa financeiramente para o Inter. É uma mistura de ambição pessoal com gratidão. Ele não quer sair pela porta dos fundos. E todo esse interesse nele, essa disputa toda, se justifica em campo. Os números dele em 2025 são bem impressionantes. São excelentes. Em 52 jogos, ele teve 347 ações defensivas, 236 cortes. São números de zagueiro de elite. Mas o que o destaca é a qualidade com a bola no pé. 88% de acerto nos passes. Isso para um zagueiro é muito alto. O que significa na prática? Significa que ele não é só o cara que destrói a jogada do adversário. Ele é o primeiro a construir o ataque do time dele. Tem calma, tem técnica para sair jogando sob pressão sem dar chutão para frente. Entendi. É por isso que um técnico como o Tite, lá no Cruzeiro, pediu a contratação dele como prioridade. Ele se encaixa nesse modelo de jogo. E a parte física? Tem algum histórico de lesão que preocupe? O histórico dele é bem limpo, na verdade. O Transfer Market registra uma lesão no joelho em outubro de 2025, mas ele só ficou fora por 10 dias, 2 partidas. Ah, então nada crônico a princípio. Não parece ser o caso, mas é claro que os clubes estão de olho em cada detalhe. Então, para a gente amarrar tudo, o cenário hoje é esse. Uma negociação que estava certa entre Cruzeiro e Inter, Que virou uma novela. travada pela recusa de um jogador-chave na troca, o João Marcelo. E essa pausa abriu espaço. Um espaço que está sendo alimentado pela necessidade do Inter de vender e pela concorrência forte do Flamengo e dos clubes da Europa, que estão ali só esperando uma brecha. As apostas são muito altas para todo mundo. O Cruzeiro do Tite precisa de uma peça que ele considera fundamental para a defesa. O Inter precisa do dinheiro para fechar as contas do ano. E o Vitão, no meio disso tudo,
tentando dar o próximo passo na carreira, equilibrando o desejo dele com essa lealdade de garantir que o clube também saia ganhando. É uma teia de interesses muito delicada. Uma verdadeira encruzilhada. Exato. E para fechar, tem um detalhe que as fontes mencionam e que muita gente esquece nessas negociações de milhões. É uma regra da FIFA, o mecanismo de solidariedade. Que é o que garante dinheiro para os clubes formadores, certo? Isso mesmo. Garante que todos os clubes que treinaram o jogador dos 12 aos 23 anos recebam uma pequena porcentagem de todas as transferências futuras dele. E numa negociação de 10 milhões de euros, essa porcentagem pode ser bem significativa. E aí fica a reflexão, né? Enquanto os gigantes brigam por milhões, quais são os pequenos clubes, talvez o primeiro time de bairro do Vitão, que estão agora acompanhando cada notícia dessa novela com uma esperança enorme? Verdade. Para eles, uma fatia de 1% ou 2% desse negócio não é só uma notícia. Pode ser o dinheiro que muda a realidade do clube, que garante a sobrevivência por anos. É uma outra dimensão fascinante desse negócio